Amém, irmãos? Como dito, Evangelho do Senhor Jesus em Ruth, abra a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do 11. Se você encontrar o texto, como você sabe, se coloque de pé. Nós ficamos de pé como o povo ficava antes da lei ser lida, quando a palavra ia ser pregada. E a gente faz isso em reverência à palavra do Senhor, como lembrete de fato de que não vamos ouvir agora não a palavra de homem, mas a palavra de um Deus Todo-Poderoso, porque o que vai ser pregado é a Escritura Sagrada. Ruth 4, nós vamos ler do 11 ao 12, o 11 e 12. Diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém. Pode sentar. Querido, você já parou para refletir em como o nosso Deus, Ele tem a capacidade de transformar coisas horrendas em coisas belíssimas? Já parou para pensar nisso alguma vez na sua vida? Quando a gente olha para a Escritura, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós conseguimos, com um olhar atento e que é dado diante do Senhor, observar isso de maneira muito nítida, muito clara. O Senhor deixa isso diante de nossos olhos. E desde Gênesis, meus irmãos, perceba, foi após o primeiro pecado do ser humano que o Senhor fez raiar a luz da sua graça salvadora, anunciando a sua preciosa redenção em Cristo. É no meio de cenário onde dois homens, ou no caso um homem e uma mulher, se escondem do Senhor, se vestem com roupas para esconder o seu pecado, que o Senhor retira essas roupas feitas por eles, que o Senhor os tira de trás daquele mato onde eles estavam ali escondidos, e que o Senhor promete, ao castigar a serpente, que Cristo iria vir, que o nosso Salvador iria pisar nessa terra e nos resgatar. Há um homem também que um dia foi vendido como escravo pelos seus irmãos, os quais agiram assim, tomados por inveja, pecando contra o Senhor. Esse homem foi levado ao Egito, e lá esse homem, sendo fiel ao Senhor, não se relacionou com uma mulher que não era sua, e foi parar numa prisão. Veja, não basta agora ser escravo, ele agora era também um prisioneiro. Mas esse homem foi conduzido da prisão ao palácio, e o Senhor colocou como segundo governante de todo o Egito. E ele foi o instrumento do Senhor para sustentar todo o povo da aliança, em meio a um período de severa escassez de alimento. Vocês também se lembram daquele profeta que tentou fugir do Senhor e acabou no fundo do mar, no ventre de um grande peixe? Deus usou esse homem rebelde para poder salvar uma cidade inteira. Toda uma cidade se rendeu aos pés do Senhor através da pregação de um homem que havia fugido do Senhor. Deus é aquele, meus irmãos, que pega uma mulher estéril chamada Ana e faz dela a mãe de Samuel. Deus é aquele que, quando haviam ali 3 jovens que decidiram não se contaminar, que decidiram não adorar um falso Deus, e foram por isso jogados numa fornalha ardente, Ele é aquele que, do fogo, de uma fornalha ardente, de um lugar de sofrimento e completamente desconfortável, torna aquele lugar confortável e o melhor lugar em que aqueles homens poderiam estar naquele momento, porque dentro da fornalha eles andam com o Senhor, eles têm a presença do Senhor. Deus é aquele que, para Ele, uma cova de leões, prestes a devorarem um homem, se torna um testemunho vivo do seu poder e do seu cuidado para com o seu povo.
Deus é aquele, meus irmãos, que pega um homem que o nega 3 vezes e continua a usá-lo como um apóstolo seu. Ele é aquele que olha para um homem que perseguiu a sua igreja, que matou parte do seu povo, que torturava o povo de Deus, procurando fazê-los negarem a fé em Cristo, e torna dele um cristão e o maior escritor do Novo Testamento. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, e Ele é o único que tem a capacidade de transformar, e eu quero que você entenda isso, qualquer coisa, qualquer cicatriz, em algo tremendamente belo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o dono do universo inteiro, Ele é aquele que faz tudo para o bem do seu povo, Ele é aquele que faz tudo para a sua glória. E nós podemos enxergar isso em toda a Bíblia. E eu espero que você consiga enxergar isso também aqui nesses 2 versículos que nós lemos. Porque, meus irmãos, esses versículos que nós temos diante dos nossos olhos, eles são a clara demonstração de como mesmo no meio da coisa mais horrenda, o Senhor consegue trazer algo belo e algo glorioso. Você deve estar lembrado de que nós estamos em um episódio onde, como vimos domingo passado, Boaz está cumprindo sua promessa a Ruth, indo atrás ali do primeiro resgatador daquela mulher, para saber se ele queria resgatá-la ou não. E aquele tal fulano, aquele que a Bíblia não diz o nome, aquele que não fez o seu nome grande, que o Senhor não engrandeceu o seu nome nessa terra, porque ele amava as coisas desse mundo, rejeita resgatar Ruth, resgatar Noemi, resgatar suas terras também. Mas Boaz não. Boaz assumiu o compromisso diante de todos que ali estavam, inclusive diante dos anciãos da cidade, e tomou Ruth como sua esposa. E é diante dessa cena que essa perícope aqui, do capítulo 4, a penúltima perícope, ela é fechada com o povo que estava ali naquele lugar, rogando as bênçãos de Deus sobre aquele novo casal. E nós vemos isso de maneira muito clara aqui nesse texto. E observamos que o primeiro pedido que foi feito por esse povo, vimos isso domingo passado, é para que Ruth, ela fosse como Raquel, ela fosse como Lia, ela fosse uma mulher fértil, uma mulher que tivesse vários filhos. Mas o texto continua, meus irmãos, e o texto mostra que o Senhor transforma coisas ruins em coisas boas. Porque perceba, Deus usou a briga, Deus usou a esterilidade, Deus usou até mesmo a rebeldia de 2 irmãs para formar um povo para si. E o pedido que nós temos aqui, ele está também mostrando essa realidade. Nós não vimos o restante do pedido, porque ele vai dizer assim: o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia. Nós vimos até aí. Mas veja o que o texto vai dizer também, continuando, que ambas edificaram a casa de Israel. Que ambas edificaram a casa de Israel. Veja que maravilha, irmãos. Quem eram Raquel e Lia? Quem eram essas 2 mulheres? Você deve se lembrar que elas eram filhas de Labão. Elas foram esposas de Jacó. E veja, em olharmos essa realidade, nós vemos ali que o Senhor está levando a gente para um outro episódio e mostrando essas mulheres estão orando, pedindo por algo que aconteceu lá. E quando a gente olha para esse episódio, nós vemos que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Mas nós vemos que Lia estava dando filhos a Jacó, mas que Raquel era uma mulher estéril. E havia uma competição entre as 2 irmãs. Essa competição era clara, era algo pecaminoso. Uma provocava, a outra invejava. Veja, é um cenário de caos no meio de uma família. É um homem tendo que olhar para essa realidade e ver isso, e sem poder fazer nada, porque a causa da briga eram os filhos. Mas também o amor de Jacó.
Mas, irmãos, no meio dessa competição, como se não bastasse esse pecado, o pecado das duas se aprofunda ainda mais, porque a Escritura fala que um abismo chama outro abismo. O pecado, ele é como uma bituca de cigarro jogada num matagal seco. Ele vai consumir tudo, começa pequeno, mas consome tudo, destrói tudo que toca. Essas mulheres viram o coração delas queimando pelo pecado. Tiveram uma ideia. Raquel pegou a sua serva Bila e a deu ao seu marido, para que ele pudesse ter filhos com ela. Veja que coisa mais horrenda. Lia foi pelo mesmo caminho, pegou sua serva Zilpa e deu também ao seu marido, para que ele pudesse ter filhos com a sua serva. Ambas tiveram, cada uma, 2 filhos. Olha o cenário dessa família. Se você fosse Deus, o que é que você faria? Talvez tocasse nas nuvens para cair um raio na cabeça de cada uma delas? Tocasse no cérebro e trazer ali só um pequeno acidente cerebral e trazer a morte? Mas Deus é misericordioso, irmãos, e mesmo no meio do cenário de mais profundo caos, mesmo no cenário de pecado, Raquel achou graça diante do Senhor. E ela gerou José, e ela gerou Benjamim. E aí perceba, foi dessas 2 mulheres, e foi também das 2 servas, pessoas que não eram casadas com Jacó, que no meio desse cenário de pecado profundo e desgraça profunda, o Senhor reverte o mal em bem. E o Senhor forma o seu povo. Se você observar Gênesis 35, você não precisa abrir, do 23 ao 26 vai dizer assim: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de quem? Serva de Raquel, Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Eu não sei se você foi contando os nomes quando eu fui falando aqui. Não sei se você fez isso, provavelmente não, mas me deixe dizer algo para você. Se você contar a quantidade de nomes que nós temos aqui, são 12. Isso te lembra de algo? Isso traz algo à sua memória? 12. As 12 tribos de Israel. Deus usou esse cenário de pecado, Deus usou filhos vindos de um adultério, Deus usou filhos vindos de uma disputa entre 2 irmãs, Deus usou o caos de uma família, para poder formar as 12 tribos, para poder trazer os 12 cabeças de cada tribo do seu povo. Foi isso que o Senhor fez. Foram essas 2 mulheres que edificaram a casa de Israel. É por isso, irmãos, que nós precisamos parar. É por isso que a gente não concluiu a exposição na semana anterior, porque tem uma riqueza muito grande e que muitas vezes a gente passa por ela aqui nesse texto e não observa. A gente lê aqui uma oração e não para meditar nela, mas o Senhor está chamando a minha atenção e chamando a sua atenção, e isso tem tudo a ver, como a gente vai ver no sermão de hoje, com todo o contexto desse livro. As mulheres oram assim. Elas pedem isso. O Senhor faça dessa mulher, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Que o Senhor faça a Ruth dessa maneira. Você consegue perceber, meu irmão, minha irmã, que Deus não rejeita pessoas quebradas? Você consegue entender isso? O Senhor não rejeita pessoas quebradas. Às vezes nós estamos no meio da igreja, vivendo como um povo de Deus, e nós olhamos para nós mesmos, e olhamos para desafios que nós temos no meio do seu povo, para edificar o reino, para edificar a igreja,
para cuidar do povo de Deus, para plantar igrejas onde não existem ainda, e nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu sou muito quebrado, eu não tenho condições de fazer isso, Deus não pode me usar, porque veja, olha o meu passado, olha o que eu já fiz, olha como eu tive que lidar com coisas lá no passado. Pastor, eu sei quem eu sou terrível, eu não presto, eu sou indigno. E eu vou dizer para você, você está completamente certo, e eu estou no mesmo barco que você. Isso é a pura realidade. É a pura realidade. Mas o problema é quando você dá um passo mais adiante, e você agora tira a conclusão por conta própria, e você vai dizer: pastor, eu sou assim. Ou você fala com o Senhor: Deus, eu sou assim. Ou você fala com o irmão: eu sou assim. E a sua conclusão é: eu não posso servir ao Senhor, eu não tenho condições de fazer nada, Deus não pode me usar. E quando você chega nessa conclusão, aí você chega numa conclusão pecaminosa, aí você chega numa conclusão mentirosa, porque, meus irmãos, Deus não rejeita homens quebrados e mulheres quebradas, Deus não deixa de usar homens quebrados e mulheres quebradas. Deus pega homens quebrados, Deus pega mulheres quebradas, como eu e como você. Ele chama a mim e a você, sabe de quê? De vaso de barro. E Ele está interessado em usar o vaso de barro. Ele pega um tesouro, que é o Evangelho, e Ele coloca em um vaso de barro, para que a glória não seja do barro, para que a glória seja do tesouro, para que Ele possa demonstrar Cristo e apenas Cristo. É isso que Ele faz aqui. Lia e Raquel não mereciam, não tinham condições nenhuma, não eram as mulheres perfeitas, não eram as melhores pessoas, mas Deus usou essas mulheres para edificar a casa de Israel. Tenha certeza de algo e saia daqui com isso hoje, e na providência de Deus aprove que esse texto fosse pregado no dia em que nós comemoramos o aniversário de 38 anos dessa igreja. Tenha certeza disso hoje. Você pode ser quebrado como for, você pode ter cometido o que for, você pode estar no estado em que for, quando há arrependimento, quando há entrega, quando há mudança, quando há nos jogarmos nos braços do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho capacidade, mas eu quero que o Senhor me use. Tenha certeza de algo, Deus vai te usar no meio do seu povo. Ele vai fazer isso. Ele vai te usar para edificar essa igreja. Ele vai te usar para pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Ele pode te usar para que outras igrejas sejam plantadas. E não importa o quão mazelado você seja, porque Ele é especialista em pegar homens e mulheres mazelados e glorificar o seu nome através dele, através desse homem, através dessa mulher. E louvado seja o nosso Senhor. É isso que essas mulheres estão pedindo aqui para Ruth, rogando quanto a Ruth. Já a gente vai ver isso com mais detalhes. Pega uma moabita, Senhor, alguém que fazia parte de um povo que era maldito, Deus, e usa dessa moabita para edificar a casa de Israel. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Mais na frente, já a gente vai ver ainda mais desgraça, segura aí. Mas a gente vai ver como o Senhor transforma a desgraça ainda mais claramente em algo muito bom. Mas o texto, ele traz nessa oração uma pausa entre duas desgraças, para um outro pedido, quando elas continuam dizendo assim: e tu, ou eles, né? E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. O pedido do povo é para que o Senhor faça o nome de Boaz grande. O povo está orando por isso. Faz o nome de Boaz grande, Senhor. E, meus irmãos, quando é que Deus faz o nosso nome grande? Deus faz o nosso nome grande quando nós fazemos o nome de Cristo grande.
Ele faz o nosso nome grande quando Ele nos torna como a lua, que nós olhamos para ela e contemplamos a sua beleza, mas sabemos que toda a luz que ela está refletindo não provém dela, mas provém tão somente do Senhor. A beleza da lua, então, não se conta na lua, se conta no sol, que ilumina essa lua e deixa ela ainda mais bela e visível aos nossos olhos. Se não existisse o sol, a lua não valeria de nada. Já parou para pensar nisso? No sentido de conhecermos ela a olho nu, no sentido de vivermos nossa vida e olhamos, poxa, que coisa mais bela. Não haveria beleza para nós contemplarmos se não existisse o sol. A ideia que esse povo está pedindo quando diz assim, faz o nome de Boaz grande, é que ele seja o instrumento nas mãos do Senhor e conhecido por glorificar, por exaltar ao nome de Cristo. E meus irmãos, nós estamos lendo hoje a resposta dessa oração. Quando a gente lê esse texto, automaticamente a gente lê a resposta. O povo que orava não sabia qual seria a resposta. O povo que pediu não sabia disso, mas a gente lendo o texto hoje, a gente vê a resposta. Veja, o nome de Boaz está sendo falado até hoje, mas com um objetivo: mostrar o que Deus fez na vida dele e mostrar o que Deus fez a nós em Cristo, porque Ele é um tipo de Cristo, Ele aponta para Cristo, Ele é o resgatador. Deus fez o nome desse homem grande, meus irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das colunas do templo tinha o nome de Boaz. Que coisa maravilhosa, não é? 1 Crônicas 3:17 vai dizer assim: levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou Jaquim, a da esquerda, Boaz. Veja que coisa maravilhosa. O nome dele era o nome de uma das colunas que sustentava o lugar da presença de Deus. O nome dele era o nome de uma das colunas que sustentava o lugar onde o povo de Deus adorava. Deus fez o nome desse homem grande, porque com obediência, com temor, com completa entrega, esse homem se rendeu ao Senhor. E eu queria te levar a pensar algo hoje. Nesse final de semana, onde a gente comemora o aniversário da igreja, você consegue parar e ver que nós conseguimos lembrar de irmãos que por aqui passaram? Nós fizemos isso ontem e alguns até com muitas lágrimas nos olhos. Porque olhamos para o passado e lembramos de irmãos que foram bênçãos em nosso meio. Seu Duval, Dona Noga, aqueles que plantaram essa igreja. Veja, o nome deles não foi esquecido. Nesse sentido, o nome deles se tornou grande. Mas ninguém aqui olha para uma estátua de Dona Noga em casa e se ajoelha diante dela. Você entende isso? Quando nós olhamos para a vida desses irmãos, nós rendemos glória a Deus por aquilo que esses irmãos fizeram. Nós falamos de uma irmã que muito nos marcou, da nossa irmã Bruna. Vira e mexe, a gente se lembra dessa irmã querida. E veja, ela era uma mulher que no meio do povo de Deus não era apenas mais uma. Ela era uma mulher que aquilo que ela poderia fazer para servir, para cuidar, para ser bênção. Você nunca encontrava em Bruna uma pessoa que você buscasse dela uma ajuda e ela dissesse assim: eu vou me virar em algo para poder te ajudar, porque era sempre assim. Era sempre assim. Mas, queridos, nós também tivemos muitas pessoas que estavam aqui, e com isso eu estou falando de 3, mas você precisa ter o cuidado, porque nós poderíamos falar de mais, certamente. Poderíamos falar de mais irmãos. E aquilo que eu vou falar com essa ressalva para que você tenha cuidado, porque a gente não vai falar o nome de cada um dos irmãos aqui, estamos falando só de 3 como exemplo. Mas nós também tivemos irmãos aqui, nesse tempo todo, que passaram e simplesmente foram esquecidos. Seja irmãos que morreram, ou seja pessoas que estavam no nosso meio que saíram, e que ninguém nem se lembra, e que ninguém nem sente falta. Você percebe isso?
Há pessoas que entram no nosso meio, convivem às vezes por anos. E quando elas somem, ninguém nem sente falta. Há pessoas que estão no nosso meio, quando saem, é um respiro para a igreja dizer, graças a Deus saiu. Eu ouvi algo no meio do seminário, no período de seminário, que um pastor me falou uma vez, isso é um absurdo. Ele dizia assim, existe a bênção da subtração, Augusto. E eu, pastor, mas como é que pode? É quando Deus tira pessoas do meio do seu povo, e Ele faz isso para o bem da igreja. Eu não, isso aí é antipiedoso, isso não é certo, deveremos lutar e brigar por essas pessoas. Devemos, irmãos, mas o Senhor faz isso mesmo com toda luta, mesmo com todo pastoreio. Porque há pessoas de coração duro, há joio no meio do trigo. Há pessoas que vivem a vida estranha ao Evangelho. E quando elas saem no meio do povo de Deus, elas não fazem nem falta. Perceba, não tem como nós tirarmos, humanamente falando, da história da redenção Boaz. Não tem como, humanamente falamos, nós retirarmos Ruth. Eles foram importantes para o reino. Um homem e uma mulher completamente entregues ao serviço do Senhor. E essa realidade tem se perdido, irmãos. Há muitos homens e mulheres que têm vivido apenas para si mesmos. Há homens e mulheres que nascem, que crescem, que vivem, que morrem, e morrem sem marcar a vida de ninguém. Eles simplesmente passaram por essa vida. Há outros que vivem e marcam a vida de outros negativamente. Como Paulo vai falar de Alexandre, o latoeiro, que ficou com seu nome famoso, conhecido, mas por um homem que fez muitos males ao apóstolo Paulo. Meu querido, Deus nos chama a uma caminhada diferente. Deus chamou o seu povo a uma caminhada diferente. Não é só um pastor, não é só uma pessoa que plantou uma igreja. Deus chama o seu povo a uma caminhada diferente. Deus chama o seu povo a uma caminhada onde nós sejamos tão relevantes no seu reino, tão entregues ao seu reino, tão rendidos ao seu reino, tão rendidos ao Senhor, tão parecidos com Cristo, tão cheios de piedade, que nós partimos dessa vida marcando pessoas. E que nós somos, ou que nós sejamos pessoas, como Abel, que mesmo depois de morto, ainda fala, o seu testemunho ainda ecoa. Deus chama a mim e a você para isso. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Essa igreja hoje tem 38 anos. E a pergunta que eu quero fazer para você é, no futuro, daqui a 20 anos, o que é que vão falar de você? O que é que vão falar de nós? O que é, meus irmãos, que vão falar da gente? Nossos filhos vão poder olhar para o passado e dizer assim, meu pai serviu nessa igreja com afinco. Está vendo isso aqui? Foi meu pai que fez. Está vendo essa igreja que foi plantada? Foi meu pai que ajudou, meu pai investiu, meu pai construiu, meu pai ia lá pregar, meu pai orava. Está vendo esse ministério de mulheres hoje? Ele é tão forte, porque foi minha mãe, uma das responsáveis com outras mulheres por trabalhar, por se envolver, por agir. O que vão falar da gente, irmãos? Será que quando a gente sair daqui, nosso nome vai cair no mar do esquecimento? Será que quando a gente sair daqui, o nosso legado para trás foi apenas uma cadeira quente? Você já pensou nisso? O legado da minha família nessa igreja foi uma cadeira quente. Todo domingo estava bem quentinha lá, a gente estava sentado. Esse foi o legado que deixou. Eu, sinceramente, irmãos, não quero viver assim. Eu espero que você também não queira viver assim.
Com isso, não estou falando que você vai sair daqui para fazer propaganda de você, para se fazer conhecido para as pessoas, ou para pedir para você ser lembrado pelas pessoas. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando para você é, se sua vida for como a de Cristo, se você for completamente rendido a Ele, entregue a Ele para se desgastar pelo seu reino, você vai marcar pessoas. Tenha certeza disso. Pessoas vão chegar no futuro e vão dizer, está vendo? Minha família hoje está saudável. Hoje eu sou uma mulher casada porque a irmã Paula me discipulou. Hoje eu tenho um emprego estável, trabalho para a glória de Deus e visto uma missionária porque o meu irmão Manuel me discipulou. Me ensinou, caminhou comigo. Hoje eu aprendi a liderar, como eu devo liderar, porque meu irmão Rony foi lá e me ajudou. Me ensinou. Ou qualquer área, meu querido. Nós somos chamados para marcar. Nós somos chamados para glorificarmos o nome do Senhor. No final disso tudo, quando nós fazemos isso porque fizemos para o Senhor, as pessoas vão olhar e vão ver Cristo. E Cristo vai ser conhecido. E permita-me concluir essa parte dizendo que algo vai acontecer. Eles vão dizer assim, eu quero ser assim, para que Cristo seja glorificado através da minha vida, como esse irmão, como essa irmã, como aquele irmão, como outro irmão, foram instrumentos de Deus na minha vida, para que o Senhor fosse glorificado. Se você morresse hoje fosse o último dia, seu nome seria esquecido por todos, seria lembrado apenas até o seu velório, seria lembrado só pela sua família, e às vezes nem por ela. Querido, isso é algo que nós devemos pensar. O povo está dizendo, Senhor, faz o nome de Boaz conhecido, faz o nome de Boaz afamado. Queria, meus irmãos, que quando a gente olhasse para esse bairro, e isso ainda não é uma realidade como deveria ser, esse bairro onde a gente está plantado, nós pudéssemos ser conhecidos. Há um povo diferente que vive ali naquele lugar. Há um povo que a diferença deles é tão grande que nos choca. É assim que a igreja de Cristo tem que ser. Ela é sal da terra, ela preserva o mundo. Ela é luz desse mundo no meio da escuridão. Uma luz se destaca, uma luz é vista. Se a nossa luz não ter sido vista como deveria ser vista, tem um problema em nossos corações. Nós precisamos mudar essa realidade. E isso é algo muito sério. E eu espero que você reflita sobre, porque essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Mas o texto continua e nos mostra, irmãos, mais uma vez, que até mesmo de histórias terríveis, Deus usa elas para glorificar, para exaltar o seu santo nome. O texto vai dizer assim, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. E aqui, meus irmãos, o povo pede para que o Senhor faça a casa de Boaz como a casa de Pérez. Mas quem foi esse homem, você sabe? Quem foi Pérez? É fácil passar aqui e ler assim rápido, não é? Mas veja, vai dizer de quem ele é, de onde ele veio. Ele é filho de Tamar. Mas quem foi Tamar? Você lembra de Tamar? O que essa mulher fez? Como é que foi a vida dela? Como é que surgiram os filhos que ela teve? Abra comigo, por favor, em Gênesis 38. Você quer ficar chocado? Você quer dizer assim, nossa, olha como é que isso pode ter acontecido. É uma leitura extensa, mas a gente vai ler 38 todo, tá? Vou lendo, os irmãos vão acompanhando. Gênesis 38, abra a palavra de Deus.
Diz assim a Escritura: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Guarde o nome desses 3 homens. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. E aqui surge nossa personagem. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fizera morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, suscita descendência a teu irmão. Tem uma semelhança com Ruth, não tem? Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer, mais um que morreu. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dá-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho.
e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: Como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Amém. Você entendeu o que nós temos aqui? Você compreende o cenário que nós temos aqui? Judá gerou a 3 filhos. Um era esse homem se casa com uma mulher chamada Tamar, mas ele era mau e o Senhor o mata, tornando Tamar agora viúva. Você percebe que há uma espécie de paralelo aqui nesse texto e também em Ruth. Veja, nós temos um homem que saiu em desobediência ao Senhor, junto com seus filhos. Há um homem também pecador, junto também com seus filhos. Há um homem que morre, junto também com seus filhos. Há um homem aqui que não morre, mas que seus filhos morrem. Mas um homem que também espiritualmente parece estar muito distante daquilo que Deus o chamou para viver. E certamente o estavam. Casada com tendo-o morrendo, é dado a ela pela lei do levirato. E nós temos esses mesmos princípios também em Ruth. Esse homem se casa, mas esse homem ama mais a essa terra, ama mais a esse mundo, assim como o tal fulano. Quando ele se relaciona sexualmente com Tamar, ele sabia que se tivesse um filho, o filho não seria dele. O filho seria ali um homem que herdaria o nome do seu pai. E ele pegava então o sêmen e jogava fora, para que Tamar não engravidasse. Veja que cenário de caos, Deus vai lá e também mata Onã. Judá então vai mentir, vai dizer a Tamar: Tamar, volta para casa do teu pai, fica lá, fica como viúva. Quando Selá crescer, quando ele já for um homem e se tornar capaz de ali sustentar uma mulher, ele vai se casar com você. Mas Judá não cumpre a sua palavra, porque Selá já era grande e não foi dado a ela como esposa. E aí, querido, a esposa de Judá vem a falecer. E Tamar, em vez de confiar, esperar no Senhor, e entender que mesmo sofrendo uma injustiça, Deus estava cuidando dela, zelando pela sua vida, ela tem uma ideia brilhante, brilhantemente pecaminosa. Eu vou me vestir de prostituta. Já pensou? E não é nem para ganhar a vida, o que já seria terrível. Eu vou me vestir de prostituta, eu vou cobrir o meu rosto para não ser reconhecida, e eu vou ficar no caminho onde Judá vai passar, para que eu possa me relacionar sexualmente com o meu sogro. Qual era o objetivo disso? Ter prazer? Ganhar um cabrito? Comer aquele cabrito? Sobreviver? Nada disso. Ter filhos. Eu vou me relacionar sexualmente com o meu sogro para que eu possa ter filhos com o meu sogro, ou um filho com o meu sogro. Você consegue conceber essa ideia? Você consegue entender essa ideia? A prova de que ela queria ter filho é que ela não estava atrás de um cabrito. Ela pede 3 penhores ali, ou seja, até você mandar o meu pagamento, que é um cabrito, porque eu me relaciono sexualmente com você, porque eu vendi meu corpo a você. Veja que coisa asquerosa. Me dá o teu selo, me dá o teu bordão, me dá o teu cordão. E quando ela pega isso, ela some. Porque ela sabia que esses elementos seriam aquilo que ela poderia usar para provar que o filho que ela tinha agora gerado não era fruto de um adultério com qualquer homem, mas era fruto de um adultério com Judá. Era de fato filho de Judá. Judá é um homem bom, não é? Ela adulterou. Manda matar ela queimada. Veja, não é nem só cortar o pescoço.
Não é nem o apedrejamento, como mais na frente ali do Senhor vai trazer para o caso do adultério, é queimar essa mulher viva. Só que tinha um problema. Quando vão buscar ela, ela vai dizer, ó, deixa eu dizer algo para vocês. O filho que está no meu ventre é o filho do homem que é dono dessas coisas. E aí mostra. E Judá olha para a situação e vai dizer, ela é mais justa do que eu. Aqui, irmãos, nós poderíamos falar claramente, é o sujo falando mal lavado. Não tem diferença nenhuma. Mas, de fato, aquilo que Judá estava fazendo era pior, porque ele ia matar uma mulher queimada. Ele não se relaciona mais sexualmente com essa mulher. Tamar dá à luz, e ela dá luz a 2 homens. Um que parecia já estar saindo do ventre, botando o braço para fora, mas o menino recolhe o braço, e esse foi Zera. Ele nasce depois. E o que vem primeiro, o que vem na frente é Pérez. Era preciso que nós olhássemos para essa história, para a gente entender aquilo que está sendo perdido aqui. Seja a tua casa, Boaz, como uma casa de Pérez. Meus irmãos, percebam, seja a tua casa como uma casa de um filho de uma mulher que se prostituiu e que se relacionou sexualmente com o seu sogro. Seja a tua casa como a casa desse homem. Se a gente parasse aqui e isso fosse falado para você, que a tua casa seja como a de Pérez, e você não soubesse o restante da história, você já ia dizer assim, chuta que é laço. Que desgraça. Eu que não quero isso para a minha vida. Tá louco? Isso não é uma oração não, isso é uma maldição, está repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, que honra seria para Boaz ouvir isso. Porque ainda que um homem nascido através de um pecado tão grave e tão asqueroso, ou de vários pecados graves e asquerosos, esse homem foi colocado pelo Senhor como um daqueles que foram cabeça para a formação do povo de Deus. Em Mateus 1, vai dizer que Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. O Senhor usou Pérez como parte da semente santa, como parte da coluna espinhal do seu povo, que se você continuar lendo o texto, ali até o 3, se você continuar lendo o 4 e o 6, vai dizer assim, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nazon, Nazon a Salmão, Salmão a Raabe, de Raabe, uma prostituta, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, e daqui você sabe onde vai chegar. Vai chegar no nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa grandiosa. Do meio de um cenário de pecado tão devastador, o Senhor coloca esses homens na descendência do seu filho. O Senhor coloca esses homens como sementes do Salvador. Porque nosso Deus, meus irmãos, Ele pode transformar um pântano em um pasto verdejante. Ele transforma um lugar de trevas em um lugar de luz. Ele muda a sorte completamente do seu povo.
Por que esse pedido foi colocado aqui diante da providência de Deus, irmãos? Porque esses irmãos pediram com essas pessoas. Porque diferentemente, irmãos, de hoje, onde muitos oram qualquer coisa, onde muitos pedem de qualquer maneira, falam de qualquer maneira ao Senhor. O povo de Deus, ao longo da história, quando orava com profundidade, orava com racionalidade, como deve ser feito até hoje, orava pensando naquilo que estava pedindo, e isso aqui está intimamente ligado a toda a história de Ruth. Está intimamente ligado, veja, de um casal que pecou saindo de Belém para Moabe, diante do cenário de morte, diante do cenário de dureza de coração. Noemi amargurada, não me chame Noemi, me chame de Mara, que decide voltar, diante de uma Moabita, que faz parte de um povo que é maldito pelo Senhor, diante de uma Moabita que foi rejeitada, assim como Tamar foi rejeitada em ser cuidada por Judá, que foi rejeitada também em ser cuidada por Onã. Ela também foi rejeitada pelo seu primeiro resgatador, porque não há resgate nesses homens dessa terra, não há esperança no aqui e no agora. Ninguém vai resgatar mim, ninguém vai resgatar você, não é um pastor, não é uma pessoa, não é um político, ninguém resgata. O resgate que há para mim e para você é naquele homem que aponta para aquele que é o nosso resgatador, aqui no caso de Ruth. E ela podia entender isso. O resgate para ela foi, de fato, em Boaz. O meu resgate e ao seu é naquele homem para o qual Boaz aponta. O resgate que nós temos é em Cristo. O que o Senhor está fazendo aqui é pegar um filho de uma prostituta, é pegar uma mulher que fazia parte de um povo maldito, e uma mulher que foi rejeitada, dizer a eles: eu vou fazer de vocês a semente do meu Salvador, e eu vou glorificar o meu nome através da vida de vocês. Você entende o porquê da oração ser assim? Porque está completamente amarrada com a história de Ruth. Que o Senhor te faça como Raquel e Lia, que o Senhor te faça nome afamado, que o Senhor te faça, Boaz, como a casa de Pérez. E assim o Senhor fez, meus irmãos. E assim o Senhor fez. Diante desse evangelho maravilhoso, precioso, eu quero caminhar para concluir o sermão de hoje dizendo: eu queria que você guardasse isso com ouvidos atentos. Não importa a sua história. Não importa de onde você veio. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não importa quem eram seus pais. Não importa se o casamento deles foi destruído. Não importa se na infância você foi abusado, emocionalmente, fisicamente. Não importa se te traíram, se pisaram em você. Não importa se você desceu num pecado tão profundo que você até hoje tem vergonha de olhar para onde você veio. Não importa por quais caminhos o Senhor te fez chegar à igreja. Não importa por quais caminhos o Senhor te fez enxergar Cristo. Não importa a sua jornada. O que importa é que se você crê em Cristo, você foi encontrado por Ele. E se você foi encontrado por Ele, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, Ele mudou a sua vida. E Ele não te salvou, Ele não te salvou, Ele não fez isso para você viver com o peso dos seus pecados. Ele não fez isso para você viver com uma bola presa na sua história, andando rastejando. Ele não fez isso. A Escritura diz que o Senhor nos salva para que nós andássemos nas boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deus nos salvou para as boas obras. Ele nos salvou para a gente glorificar o Seu nome. Ele nos salvou para isso, meu querido. Mas talvez você diga: pastor, o meu problema não é o meu passado antes de Cristo, pastor. O que mais me assombra é o meu passado depois de ter conhecido a Cristo, pastor. Porque mesmo depois de ter conhecido a Cristo, eu pequei. Eu fiz coisas graves.
Deus lavou você por inteiro. Mas na caminhada para o jantar você pecou. Nessa caminhada para o jantar, ele pegou um homem, ele mostrou o que ele fez. Ele pegou Pedro. E ele disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se você não entender que mesmo quando você caminha, já tendo tomado banho em casa para poder vir para o jantar, e agora está sentado para jantar, e eu vou lavar o teu pé porque tu sujou no meio do caminho. Se você não entender que eu faço isso, você não tem parte comigo, Pedro. Ele mostra a mim e a você que mesmo depois de termos conhecido a Ele, Ele ainda é capaz de perdoar pecados profundos, tremendos, e nos colocar de novo na caminhada com Ele, uma caminhada que o glorifica. Ele fez isso com Pedro, ensinando aquilo que Ele ia fazer com Pedro fisicamente, quando Pedro nega a Ele 3 vezes. Ele não rejeita Pedro. Ele pergunta se Pedro ama. Ele vai dizer: pastoreia o meu povo. Veja, esse é o cenário. Claro, eu criei você para as boas obras. O seu pecado não vai parar você. Você foi criado para as boas obras. Ele traz Pedro de volta. Ele pode trazer você de volta. Porque Ele salvou você em Cristo para as boas obras. Portanto, entenda, o Evangelho nos liberta. O Evangelho nos dá paz. Quando nós entendemos o seu Evangelho, nós andamos altaneiramente, porque nós só confiamos em Cristo. O que o Senhor requer de nós apenas, irmãos, é arrependimento, é mudança de curso, e é uma entrega onde nós reconhecemos que somos pecadores, grandes pecadores, mas que nós temos um grande Salvador. Esse é o Evangelho. Qualquer outra prisão não é o Evangelho. Que o Senhor transforme cicatrizes em algo belo em nosso meio. Que o Senhor transforme famílias destruídas, que alguns viverão em lares edificados pela rocha, sobre a rocha que é Cristo. Que o Senhor transforme episódios que essa igreja passou já de desgraças no passado, como toda igreja passa, como Ele está fazendo em algo grandioso, glorioso, que exalta o Seu nome. E que assim seja até o dia da volta do Senhor. Amém.